o Alvanir Costa de Oliveira. Eu vou ler duas perguntas dele. A primeira: amigo, boa tarde. Na minha opinião, os maiores apoiadores da comunidade é o STF. Eu discordo dele frontalmente, né? Mas a pergunta é para você, não é para mim. Responda a minha pergunta, pastor. Se o senhor estivesse hoje lá em Brasília, o senhor assinaria a CPI contra o abuso de autoridade do STF e também a CPI do dia 8 de janeiro? É com você, meu amigo pastor Henrique. Léo, ultimamente, né, principalmente nesses últimos 4 anos, a sociedade, de forma geral, especialmente no âmbito da política, ela se segmentou bastante, se dividiu bastante. Se tornou, assim, talvez mais feroz do que até os times de futebol, né? Ficou uma torcida realmente, não sei se organizada ou desorganizada, mas de um certo ponto até certo ponto até irracional, numa discussão até irracional. Mas, como eu não gosto de fugir dos páreos e nem das perguntas, é importante a gente colocar, né, a nossa posição também, respeitando as demais. Eu acho que é necessário que nós, como pessoas esclarecidas, possamos entender que o direito, a democracia, ela deve se estabelecer através do direito, né? Por isso que se chama Estado Democrático do Direito. Então, apesar de nós termos ainda muito a avançar nas instituições, entre elas o STF, nós temos que protegê-la. Nós não podemos simplesmente combatê-las, né, por assim dizer, como aconteceu nos últimos anos, essa investida tão forte, né, de uma ala política, de determinada ala política, em relação às instituições, não somente ao STF. A CPI não é simplesmente não é uma brincadeira, não pode ser uma brincadeira, não pode ser um instrumento de revanche, né? A gente não tem muito tempo para falar assim, bem tecnicamente, mas o que eu quero deixar claro é que, antes de tudo, nós temos que aprender isso, né, de forma bem específica. Nós temos que aprender como as instituições são importantes e como elas devem ser protegidas, e de que forma esses processos, muitas vezes, são utilizados meramente como artifícios políticos para embates políticos e não para o bem da nação, o bem do país. Então, é necessário que a gente faça essa análise antes de nós colocarmos a posição, né, objetiva, de forma crítica, como muitos fazem até nas redes sociais, até criando fake news, né?